Olá, vamos a mais uma videoaula após esse período de consolidação de notas e da nossa AP centralizada. Bem, caros alunos, vamos fazer hoje uma aula de revisão especificamente de análise combinatória, não é? Primeiro, relembrando a vocês de uma visão geral sobre o nosso assunto, o que vimos e como esses assuntos de análise combinatória estão conectados. Bem, o primeiro que nós vimos foi o PFC. O PFC é o princípio fundamental da contagem. Ele é um princípio multiplicativo, certo? E toda a sistemática dele, como ele funciona, nós vimos, né, a partir da árvore de possibilidades. Naqueles exemplos, como nós vimos nas nossas aulas presenciais, né, de quantas são as possibilidades de uma pessoa que tem 3 camisas e 4 calças de se vestir, né? Nós chegamos à conclusão de que são 6. Para isso, nós fizemos a árvore de possibilidades. A árvore de possibilidades, digamos que seja a face mais primitiva, né, do PFC, né? É da onde a gente deduz o PFC, né? Então, a partir da árvore de possibilidades, nós definimos como o PFC funciona, né? E como é que funciona? Se eu tenho no meu processo de contagem 3 etapas, por exemplo, tem um acontecimento A, um acontecimento B e um acontecimento C. Então, o número de possibilidades desses 3 acontecimentos acontecerem, o A e depois o B e depois o C, é justamente dado pelo produto das possibilidades de A, de B e de C. Então, fica N de A vezes N de B ou N de C, ou, se preferir, N de 1 vezes N de 2 vezes N de 3, certo? O PFC, na verdade, é uma solução geral para problemas de análise combinatória, tanto os problemas simples como os não simples. Entendamos os problemas simples como aqueles em que os elementos são distintos, ok? E os não simples são aqueles em que os elementos podem se repetir. Alguns problemas de análise combinatória, eles exigem a aplicação do princípio aditivo, né? Além de processos de multiplicação, você tem processos de adição, né? E aí é a relação que nós temos muito ligado, né, à questão de teoria de conjuntos. Na teoria de conjuntos, nós sabemos que a operação de união ela está ligada com a operação de soma, enquanto que a operação de interseção está intimamente ligada com de multiplicação, né? Além disso, a gente pode colocar aqui que temos 2 conjunções lá do português que estão muito ligadas com essas 2 operações aqui. Então, sempre que no texto nós tivermos a presença da conjunção ou, você tem a necessidade de aplicar algo relativo à união. E sempre que tem o i, que é mais comum, a gente tem que aplicar interseção e multiplicação. Então, ou, união e soma, e interseção e multiplicação, né? O teorema mais importante relativo a isso é justamente aquele que diz que o número de elementos que tem na união de 2 eventos A e B é igual à soma dos elementos de A, né, mais a soma dos elementos de B, né, o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos aqueles que estão na interseção. Bem, dito isso, voltamos aqui a o que o PFC gera, né? O PFC, especificamente para os casos não simples, ele é a forma usual de se resolver, ou seja, aqueles casos em que há repetição de elementos, nós aplicamos diretamente o PFC. Caso não tenha, ou seja, o problema exija elementos distintos, nós vamos aplicar o PFC, mais especificamente no caso de arranjo, permutação e combinação, certo? Para poder encontrar essas fórmulas, nós estudamos, antes de arranjo, permutação e combinação, o que é fatorial. Então, lá na aula de fatorial, nós vimos que fatorial de n
é o produto de todos os números inteiros a partir de n, por seus antecessores até 1. Então, por exemplo, fatorial de 5 significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 120, ok? Então, isso que significa fatorial. Nós estudamos fatorial para podermos entrarmos nessa fórmula aqui. Bem, lembrando aqui que os casos simples, né, são aqueles em que não há repetição de elementos. E o que distingue o que vem a ser arranjo, permutação e combinação? Justamente no caso de ser arranjo, é que a ordem importa. Então, aqui, né, a ordem importa. E no caso da combinação, a ordem, no caso da combinação, a ordem não importa. Certo? Então, se a ordem importa, o que nós temos é arranjo simples. Então, no arranjo simples, são aqueles casos em que eu quero fazer uma conta de elementos distintos, né, em que a ordem importa. Então, ele vai ser dado, e nós deduzimos isso em aula presencial, por n fatorial sobre n menos p fatorial. Ok? Onde n é o número de elementos disponíveis e o p é o número de lugares. Você pode entender desse jeito. Ou, como diz a definição, né? Isso aqui é o arranjo de n elementos tomados P a P. Então, por exemplo, se n for 5 e p for 3, né, você tem 5 fatorial sobre 2 fatorial. 2 é o n menos p aqui, ok? O p tem que ser sempre menor ou igual a n, certo? O caso em que p é igual a n, né, que seria o arranjo simples com p igual a n, é justamente o que a gente chama de permutação simples. Porque se você tem n elementos para trocar, né, para arranjar em n posições, o que vai haver aí é uma troca, é uma permutação. Então aí a gente chega no que nós chamamos de permutação simples. Então, permutação simples de n elementos é justamente n fatorial. E combinação, que é justamente a aplicação do PFC nos casos simples em que a ordem não importa, ele na verdade é um quociente de arranjo por permutação. Então, a combinação de n elementos tomados P a P é justamente arranjo desses n elementos P a P dividido por permutação de P, que dá n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Ok? Então, são as fórmulas que calculam a quantidade de combinações, ou seja, aquelas quantidades, né, que a gente estuda em análise combinatória, em que os elementos distintos, no caso simples, a sua ordem não importa. E, por fim, os outros casos de permutação. Permutação tem mais 2 casos em que estudamos. A com repetição, né, em que ele tem uma fórmula que é dada por n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes n3 fatorial. O n é a quantidade de elementos que eu disponho para fazer a contagem dessas permutações por repetição. E os N1, N2 e N3 são a quantidade de repetições dos elementos repetidos, né? A quantidade de vezes que o elemento repetido aparece. Então, os exercícios clássicos de aplicação dessa fórmula são aqueles, né, dos anagramas, né? Os anagramas, tanto para permutação, são palavras que não têm repetição de letra, mas quando houver repetição de letra, cai nesse caso aqui, que é permutação com repetição, né? E, finalmente, permutações circulares, que são aqueles casos em que os elementos estão dispostos em torno de um círculo, ok? Então, por exemplo, em casos em que pergunta, por exemplo, a quantidade de crianças numa roda de ciranda, é um caso clássico esse, né, de exercícios em que a gente está aplicando a fórmula de permutação circular. Então, essa aí, pessoal, esse aí é o primeiro vídeo a respeito de
de análise combinatória, né? Basicamente só a parte teórica, a revisão da parte teórica. Na sequência, nós iremos resolver os exercícios do livro, certo? Pegando a sequência desde arranjo, né? Desde PFC, arranjo, permutação e assim por diante. Um abração e até lá.